volta em tempo real aqui na tela da Jovem Pan News, 3 horas e 28 minutos. Seguimos ao vivo aqui com você até as 4 horas da tarde. Agora, olha só essa informação que acaba de chegar. Alexandre de Moraes autorizou uma nova visita da família a Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal. Então, autorizou a visita de Michele Bolsonaro e dos filhos também, Jair Renan Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Eles podem agora, amanhã, fazer essa visita ao ex-presidente, mas tem algumas regras, tá, gente? Só pra gente entender como é que funciona. A permissão foi concedida depois dessa execução da prisão preventiva. Eles não podem entrar juntos na cela, ou seja, primeiro entra a Michele ou primeiro o outro filho, o Jair Renan, enfim, eles não podem entrar juntos e só podem passar cada um deles 30 minutos dentro da cela junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, amanhã, acontecendo essa visita, já que foi concedido a autorização pelo ministro Alexandre de Moraes, será a segunda visita da família desde que a prisão preventiva foi decretada. Lembrando que ele foi preso no último dia 22, né? A primeira turma que decidiu isso, e o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Então, todas as visitas a partir de agora ao ex-presidente têm que ser feitas, tem que ser feito um pedido ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF para que ele conceda essas visitas, tá bom? Então a gente vai seguir acompanhando e tá chegando comentários aqui na JP nas redes sobre a prisão de Jair Bolsonaro, qual seria o local adequado para o ex-presidente cumprir a pena de 27 anos e 3 meses. Vamos lá abrir então a JP nas redes? César Castro, querida Márcia, um abraço, César. Na minha visão, o melhor lugar para o presidente Bolsonaro seria cumprir a pena em prisão domiciliar, tendo em vista a saúde debilitada de Bolsonaro. Obrigada. Você continua mandando mensagem pra gente que eu vou colocando aqui na JP nas redes. 119-325-8055. Agora, sobre essa decisão da visita da família de Bolsonaro, vamos chamar os nossos analistas Gesualdo Almeida e João Belucci. João e Gesualdo, a pergunta que eu quero fazer para os dois é a seguinte: a família Bolsonaro, mantendo-se ali do lado do ex-presidente, mantendo essa imagem viva, resgata um pouco a força política de Jair Bolsonaro perante a direita aqui do Brasil? João? Olha, eu acho que sim, Márcia, de alguma forma sim, até porque o que se especulava e se saiu muitas vezes na imprensa é que não haveria uma boa relação entre a própria Michele Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro. E agora se menciona que eles fizeram uma espécie ali de reconciliação, o que é evidentemente que é o ideal, até porque de grandes líderes, os grandes líderes, eles têm que engolir muito mais sapos do que as pessoas comuns. Eles têm que fazer articulação, têm que se reunir, têm que, né, aceitar algumas pequenas derrotas, grandes vitórias. Então, se a ideia é que a família permaneça na política, permaneça liderando o que se convencionou chamar de direita aqui no Brasil, eles devem ter esse gesto de grandeza, de união. E com relação especificamente à execução da pena, por mais que a legislação ou mesmo a Constituição preveja que o próprio juiz que deu a sentença, no caso do Supremo Tribunal Federal, toque a execução da pena, que é o que está ocorrendo agora, o ideal, até em termos de instituições, seria que o Supremo Tribunal Federal abrisse mão para que o cumprimento da pena se desse nas varas de execuções penais, que tem muito mais expertise e know-how para conduzir essa questão e evitaria essa personalização excessiva que ocorre na figura dos juízes do Supremo Tribunal Federal, mas fica parecendo também, dando a entender que o Supremo Tribunal Federal gosta desse protagonismo, busca esse protagonismo político, especialmente nesse caso do Jair Bolsonaro, agora com essa questão de todo o tempo ter que pedir as visitas, e o juiz Alexandre de Moraes decide que sim ou que não, então toda hora essa personalização excessiva, o que aumenta também toda hora as notícias sobre o Bolsonaro e sobre o Alexandre de Moraes, então a questão fica muito pessoalizada, o que é ruim para as instituições, na minha visão. Aproveitar e perguntar, porque isso que o João Belucci está dizendo pode fazer algum sentido, Gesualdo, queria tirar essa dúvida com você, se de repente Moraes não colocou Jair Bolsonaro na papuda nesse momento, justamente para que ele permaneça com um certo controle sobre as autorizações de visitas e como que está a custódia de Jair Bolsonaro, porque a papuda é administrada pelo governo do Distrito Federal. Então, Moraes perderia um pouco de controle sobre essa prisão?
Olha, analisando sobre esse viés, eu não tinha refletido sobre isso não, mas você tem razão. Hoje, quem dita as regras sobre as visitas ou não, e vamos levar em consideração que o Jair Bolsonaro, pelo bem ou pelo mal, hoje ele é um prisioneiro. Hoje ele é alguém que cumpre pena e que precisa se submeter ao regime penal. Não é comum um preso ter tantas visitas como o Jair Bolsonaro tem. Essa deferência que se lhe dá é uma deferência, claro, pelo seu histórico, pelo cargo que ele ocupou, mas é uma deferência que não existe no regime prisional. Visitas tão recorrentes e de tanta gente há tanto tempo. Embora, fracionado, olha, meia hora você, meia hora depois a minha esposa. E vamos lembrar também, de acordo com o João já havia mencionado, queiramos ou não, o nome Bolsonaro é muito forte. Eu me lembro de uma live, de um corte, em que o Jair Bolsonaro perguntava para o Eduardo Bolsonaro: quantos votos você teve? O Eduardo dizia: 1.100.000 votos. O Jair dava risada e dizia: não, os votos são meus. De fato, é o nome Jair Bolsonaro que fez o Flávio senador, que fez o Eduardo deputado e que fez, inclusive, o Jair Renan vereador em Balneário Camboriú, onde ele nunca lá esteve. É um cabedal muito forte e, queiramos ou não, o nome Bolsonaro pesa demais. E, sobretudo, a indicação pessoal do Jair Bolsonaro. Jair Renan, inclusive, vai estar nessa visita. Foi autorizado também a visita de Jair Renan amanhã, quinta-feira, ao ex-presidente, né? Agora, Gesualdo, você acredita que também há chances, por conta dessa ligação e do nome Bolsonaro perante a direita, de que realmente eles coloquem como vice de Tarcísio alguém da família? É possível, para agradar o Jair Bolsonaro, até para que o próprio Jair possa abençoar, por assim dizer, a indicação desse nome, mas, segundo as pesquisas, um vice com o nome Bolsonaro, não sendo o próprio Jair Bolsonaro, mais desagrega do que agrega. Então, imaginemos que nessas condições, o Eduardo Bolsonaro não voltará para o Brasil, por razões óbvias. O Flávio Bolsonaro tem um baita telhado de vidro pelas denúncias de corrupção, pelas ligações com a milícia no Rio de Janeiro. O Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, esqueçamos. O Carlos Bolsonaro já encaminha para o Senado. Faltaria apenas a Michelle. Mas a Michelle já passou a ser alvo de grandes críticas de questões históricas da sua vida pessoal, inclusive em rede social. Não sei se ela aguentaria uma campanha dessa envergadura, não. Até a questão também de debater politicamente, né? Falta um pouco de camadas ali para a Michelle nesse sentido. Você concorda, João Belutti? Eu acredito que sim, até porque a Michelle não tem experiência política. Vamos lembrar que não existe, uma faculdade, um curso para você se tornar um bom político. É algo da própria pessoa, que envolve muito mais articulação, habilidades de retórica, enfim, outros temas que ela poderia surpreender. Mas como falta a experiência dela, nunca concorreu a nada e nem exerceu nenhum cargo político efetivo, em que pese agora a presidência do PL, o Partido Liberal da ala feminina, então ela tudo indica que ela tende a sair para o Senado ou algum outro cargo. Agora, a colocação de algum membro da família Bolsonaro como vice seria difícil para o próprio Tarcísio, na medida em que o cargo de vice se busca normalmente alguém com um perfil mais low profile, vamos colocar assim, e não que possa vir a ficar contestando, ou mesmo trazendo esse desencontro entre o cabeça de chapa e o vice. O que já ocorreu no caso do Lula com o Zé Alencar, ou mesmo do Bolsonaro com o Mourão, esse atrito que é muito ruim para o próprio grupo governista. Então, acredito que, conforme as notícias que saíram, não é o que o Tarcísio deseja caso ele saia. Mas pode ser que seja essa construção, até especialmente na figura da Michelle, porque, conforme o próprio Valdemar da Costa Neto já falou em várias entrevistas, a grande dificuldade do Jair Bolsonaro é com o público feminino. Exatamente, Gesualdo. Inclusive, a gente pontua que Michelle Bolsonaro, apesar de não ter experiência política, não podemos negar que tem carisma. Inclusive, ela vem fazendo um trabalho, desde que Jair Bolsonaro se tornou inelegível, até um pouco antes, um trabalho de visitas a diversas cidades no país e que muitas vezes a imprensa não tem acesso a essas visitas, mas os aliados do presidente acreditam que esse trabalho que ela tem feito de viagens pode estar pavimentando, sim, uma base eleitoral para a direita e, por que não, uma base também para ela.